Graças a paz, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, assim como eu estou muito feliz, né, de estar aqui ministrando a palavra mais uma vez. Eu quero compartilhar algo com vocês, né, eu não sei que horário você vai ouvir isso, mas que o Senhor abençoe seu dia, sua tarde, a sua noite, a sua vida, a sua família. O Espírito Santo tem falado ao meu espírito, assim, de forma muito pontual. Eu acredito que ele vai falar com você também, com a sua casa, com a sua família, sobre sonhos, né? Quem aqui nunca teve um sonho que o Senhor liberou, né, para sua vida, para sua casa, para sua família, para alguém próximo? E a Bíblia também fala muito a respeito dos sonhos. E hoje eu quero falar, se você tem um sonho, fica nesse vídeo. Se você tem uma promessa de Deus, fica até o final, para que você possa ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Amém? Eu acredito que o Senhor, ele tem diversas formas de se comunicar conosco, né, de falar com a gente. A forma primordial e primária que Deus vai falar, a prioridade é através da sua palavra. Sua palavra é comunicável, é direta, ela é específica, estratégia, nos direciona, nos liberta, nos cura, nos transforma. Então, a forma principal que o nosso Deus, que o nosso Abba vai falar é através da sua palavra, né? Sua palavra é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz e ela é o suficiente para todas as coisas. Mas existem outras formas que Deus fala com os homens também, né? Que Deus fala com as pessoas. E às vezes Deus usa pessoas, né, também para falar conosco, né? Para falar comigo, para falar com você. Homens e mulheres usados por Deus mesmo, direcionados pelo Espírito para falar conosco. O Senhor também fala conosco através da visão, através da audição, através de sonhos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sonho com você. Principalmente para mim, é algo que por muitos anos eu já caminho. Deus fala comigo muito em sonhos, há muitos anos já. A nossa igreja, eu faço parte da comunidade do Evangelho Puro e Simples, né? A nossa igreja ela é bem profética e a gente tem bastante gente que a gente brinca, eles são José, né? Mas são pessoas que sonham bastante e o Espírito Santo, ele direciona, né, as pessoas para que ele possa falar com elas através do sonho, de forma muito específica, de muitas direções estratégicas. Os sonhos, ele vem de diversas formas. Tem sonhos que é alerta de Deus, tem sonhos que é uma forma profética, tem sonhos de Deus que é a revelação daquilo que ele quer falar. Então nós temos 3 fontes através do sonho. Tem a nossa alma. Às vezes, quando você dorme, você tá de barriga cheia ou tem algo que você pensou o dia todo e quando você dorme, você sonha com aquilo. Tem a forma que o inimigo, às vezes, né? Porque a gente sabe que o diabo é sujo, o inimigo também, ele tenta entrar em sonhos para perturbar a gente. São sonhos malignos, são sonhos que as pessoas têm, elas acordam desesperadas, perturbadas. Elas acabam tendo ali uma opressão, uma paralisia do sono, né? Como alguns chamam. Mas a gente sabe que é uma direção, assim, espiritual, o inimigo agindo. E tem os sonhos que são sonhos divinos, que são sonhos que o próprio Deus nos dá, né? Porque enquanto dormimos, descansamos a nossa carne, a Bíblia diz que Deus não dorme, ele tá trabalhando. E a forma que ele encontra de falar com a gente é quando a gente dorme. Então, os sonhos também é uma forma que Deus está falando com a gente, né? É como se fosse a gente estivesse tendo uma visão ali enquanto dorme, né? Enquanto a gente está dormindo, o que o Senhor, de qualquer forma, ele está falando. Às vezes tem pessoas que falam assim, Deus não fala comigo. Deus está falando, gente, tudo fala. Às vezes Deus está falando com você através da natureza, através de alguém. Às vezes você está em um lugar escutando uma conversa e uma resposta que você precisava daquilo que você estava orando. Então Deus sempre está falando. E a forma que Deus mais vai falar, como eu disse, é através da sua palavra, né? Então, através do sonho, quando é um sonho bem específico, assim, um sonho de revelação, um sonho que Deus vai nos direcionar, profeticamente falando, a Bíblia, ela vai ser especificamente o nosso norte, a nossa raiz, né? A nossa confirmação, acho que essa é a palavra mais específica do que Deus está falando. Mas olha o que diz lá em Jó, capítulo 33, versículo 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo? Sim, de 2 modos. Mas o homem não se atenta para isso. Em sonho e em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, então abre-se os ouvidos dos homens e ele lhes cela as suas instruções. Aqui em Jó é como se fosse assim,
Algo muito específico, é como se o Senhor estivesse assim falando, ó, enquanto você tá dormindo, eu vou selar a minha instrução em você. E aí você acorda daquele sonho que você teve, um sonho profético, um sonho de revelação, de direcionamento, de alerta, e você fica com aquilo no teu espírito, no teu coração, como se o Senhor tivesse falado com você. E isso não some, você não esquece, fica impresso em você, sabe? É como se o Senhor estivesse selando aquilo no teu espírito. A expressão selar é uma instrução que significa imprimir a vontade de Deus no coração do homem. E esse é o significado especificamente dessa palavra. Então Deus vai imprimir a sua vontade no meu e no seu coração. Quando eu já tinha alguns sonhos antes de aceitar Jesus, né, eu conhecer, né, como reconhecer Ele como meu Salvador, né, buscar ali ter intimidade com o Senhor, com o Espírito, em oração, né, bastante tempo de oração, palavra. Eu já tinha alguns sonhos, mas depois que eu vim, assim, para Jesus, isso se intensificou de forma muito grande e eu sempre, depois de ler a palavra e meditar, o Senhor falava comigo em sonhos de uma forma muito profética e específica, e isso me acompanha ao longo da minha conversão. Por isso, hoje em dia eu consigo, graças à palavra e ao Espírito, direcionar muitas pessoas que têm bastante sonho e não sabem de que forma orar, o que fazer, né, o que Deus está falando. Então eu repito aqui, o Espírito Santo, ele é o nosso maior e melhor professor, é ele que vai instruir, vai nos direcionar. A gente sempre precisa pedir ali uma direção para o Espírito Santo de algo que sonhamos e tivemos visão em sonho, e depois a gente vem para a palavra, e a palavra também vai nos direcionando, nos revelando, né, trazendo a verdade daquilo que a gente precisa. Mas como eu disse, como a gente é uma igreja que se move bastante no profético, tem bastante sonho, e eu conheço bastante gente que sonha bastante, não sabe o que fazer, de que forma fazer e como Deus está falando. O Senhor falava para eu trazer esse vídeo, né? Acredito que você já teve um sonho, né, que marcou a sua vida, que você carrega, às vezes tem 10 anos que você sonhou isso, ou tem 5, ou tem um mês, mas ele tá tão forte, né, dentro de você, tá tão vivo isso, e pode ser a confirmação de que Deus está te direcionando para algo de forma profética, né? E de forma como se fosse uma revelação. O Senhor nos instrui através do sonho para que a gente possa entender aquilo que ele tem, né? Revela o seu propósito através do sonho. E a Bíblia também fala através da vida de quem? De José, né? É uma passagem bem conhecida, a vida de José, ela é bem conhecida, mas o Senhor me trouxe, né? Lá em Gênesis 37, no versículo 5, diz assim: José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, os seus irmãos odiaram ele ainda mais. Ouvem isso que eu sonhei, né? Eu tive um sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que o feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante ao meu. Então lhe disseram seus irmãos, aqui abrindo parênteses, José está contando o sonho que teve, ele teve um sonho profético. Esse sonho de José é um sonho tão profético que está apontando totalmente o destino e o ministério dele, ele nem sabe ainda. E ele conta para os seus irmãos, pessoas ali de confiança, que ele tinha um relacionamento, irmãos de sangue mesmo. E antes dele falar o que significa, na verdade nem precisou ele falar, os seus irmãos já tiveram ali a instrução do significado do sonho, já começam a falar, né, para José, aqui na palavra: reinarás sobre nós? Você dominará realmente? E com isso, eles odiaram ainda mais José, por causa do sonho e das palavras. Teve outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas, olha que profético, se inclinavam perante a mim. Contando para o seu pai e os seus irmãos, repreendeu ele, né, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho é este que você teve? Acaso você reinará sobre a vida da sua mãe, dos seus irmãos? Aqui é muito interessante, porque às vezes o Senhor nos dá um sonho tão grande, gente, tão lindo e tão específico. E a primeira coisa que a gente faz é contar para alguém que a gente acredita, né, que pode compartilhar aquele sonho. E às vezes a reação das pessoas não é a reação que a gente queria. Porque na verdade tem sonhos que o Senhor vai confiar a você, para que você ore. E isso um dia vai se cumprir, né? E às vezes a gente já quer contar, já quer falar. Tem sonhos específicos que não é para você falar, é para você orar.
é para você orar e esperar o cumprimento dessa promessa. Porque não é só um sonho, é como se fosse uma profecia dentro do sonho. E foi assim na vida de José. Se eu posso resumir a vida de José, ele era filho de Jacó. Ele era o 11º filho, né? Ele teve bastante irmãos. Só que ele era um filho tão amado por Jacó, e a Bíblia diz que os seus irmãos tinham inveja dele. Ele tinha ganhado uma túnica que, biblicamente falando, conforme os estudos, é uma túnica que deveria ser dada para o filho primogênito. E José não é primogênito, mas ele ganhou essa túnica do seu pai, né? Porque ele era um filho amado. A mãe dele era muito amada, né? Pelo seu pai Jacó. E os seus irmãos o invejavam. Depois que José teve esse sonho, que é um sonho que mostra exatamente como seria a vida de José, o destino profético que ele tinha e aquilo que Deus iria fazer na vida dele, seus irmãos passaram a odiar ele ainda mais. E um dia a Bíblia diz que ele sai com os seus irmãos, né? Ele cuidava do rebanho também, mas ele sai com os seus irmãos. E os seus irmãos têm uma brilhante ideia, né? Quando José se perde no meio do caminho, de falar que um animal, né, ele acaba devorando e matando a vida de José. Era uma tentativa de calar a voz profética e o sonho e a grandeza daquilo que Deus tinha para fazer na vida de José. E os seus irmãos, eles especificamente, intencionalmente, eles tentam acabar com a vida de José, até que um dos irmãos fala para eles não fazer isso, né? Ele tem a ideia de matar um animal ali, colocar sangue na sua túnica para dizer para o seu pai Jacó que foi um animal que tinha matado José. E depois de José estar ali numa situação muito difícil, né, num buraco, eles vão embora, largam José e José é vendido como escravo, né? É muito grande a história de José. E o que me chama a atenção eu quero que você fique com isso no seu espírito, porque da profecia liberada, da promessa que Deus tem até o cumprimento dela, leva tempo. Às vezes a gente olha a vida de José, porque é uma vida muito inspiradora, biblicamente falando, a gente se inspira bastante. Mas o que José passou para chegar onde ele tinha que chegar, a maioria da gente ia desistir no meio do caminho, nem ia querer, né? Então Deus, ele não revelou tudo para José, ele, dentro do sonho, revelou quem ele seria. Ele governaria sobre o seu pai e os seus irmãos. Isso Deus revelou, mas não revelou o processo. Tem processo na nossa vida que Deus não vai revelar. Porque se o Senhor contar, ele vai contar a promessa, mas se ele contar tudo, a gente desiste. Porque tem coisa que a gente vai construir, a gente vai criar maturidade, crescimento espiritualmente falando, intimidade com o Senhor no meio do caminho, no processo. A gente não pode pular nenhum processo para a gente chegar na promessa que Deus tem. E José, ele passa a gente por muita coisa. Ele é vendido como escravo, ele começa a servir para Potifar, né, ali no governo, né, ali do Egito que tinha. E José, ele era excelente em tudo, ele tinha um espírito de excelência, assim, de governo, de gestão tão grande, tão lindo, e ele também tinha um dom, né, da interpretação dos sonhos. José é colocado em uma situação muito difícil, a qual ele chegou uma hora que a mulher ali de Potifar começa a dar em cima dele, ele recusa essa tentação do inimigo, ele é lançado na prisão, né? José fica preso. Então a história de José é uma história um pouco difícil até ele chegar na promessa, mas ele foi alguém que ouviu o Senhor no meio do processo, foi obediente a tudo que Deus falou. A gente precisa ser obediente àquilo que Deus está falando. Até ele chegar no cumprimento da promessa, ele não pulou nenhuma etapa. Então José, chega uma hora que o copeiro, o padeiro tem um sonho ali, né, e ele interpreta o sonho. E José, ele vai subir, né, como se ele fosse subindo os degraus, os níveis, assim, até Deus colocar ele num nível muito alto, porque ele interpreta um sonho que ninguém conseguia interpretar. E aí ele é colocado abaixo de Faraó, só tinha José. Ele tinha, assim, um chamado de governo tão grande dentro dele, mas foi a partir de um sonho. Era isso que eu queria falar com vocês. A história em si ela é muito linda, muito grande, mas foi a partir de um sonho, era isso que o Senhor me falava, um sonho daquilo que Deus quer fazer, que José foi colocado nesse lugar. E o Senhor falava que ele já tem liberado, falado em sonhos com algumas pessoas, tem instruído vocês através da palavra em sonhos. Deus está sempre falando e você não está sabendo de que forma usar isso que Deus está te dando. Você se sente perdido no meio do teu destino, no meio do teu chamado. E o Senhor está falando, comece a orar mais.
A oração precisa ser o combustível na nossa vida. Através da oração nós criamos uma intimidade com Deus. E através da oração e a intimidade com Deus, através do Espírito, a palavra vai nos revelar aquilo que a gente tem sonhado. Se você tem um sonho, se o Senhor te fez uma promessa, não desista, não ache que está tudo acabado. Você está num processo, você está sendo preparado para o cumprimento dessa promessa. E às vezes você quer parar no meio do caminho. Você quer desistir, você não quer mais continuar com aquilo que Deus deu, ou às vezes aquilo que Deus falou para você é tão grande que você começa a duvidar. E o Senhor está falando para pessoas aqui: as promessas que eu fiz estão de pé, vocês precisam ser obedientes à voz de comando que eu já liberei, seja em sonho, seja através da palavra, seja através de um homem ou uma mulher usado por Deus. Seja obediente, seja fiel à palavra que Deus liberou, sabe? Às vezes vai ser tão grande a promessa que Deus tem, o sonho ele é tão grande que Deus tem para sua vida, que outras pessoas não vão acreditar. Eu já contei sonhos meus que o Senhor falou que faria na minha vida para algumas pessoas, e de uma forma de deboche, porque às vezes as pessoas não acreditam, elas não entendem, mas eu acredito, irmãos, que Deus fala dessa forma. E isso para mim é muito vivo, e se Deus falou, tá falado, ele não é mentiroso, a Bíblia diz que ele é verdadeiro e ele é fiel, a gente precisa fazer a nossa parte, estar posicionado pra gente viver isso. Mas eu já vi pessoas debocharem, porque o sonho era grande demais, sabe? Era algo muito grande, então algumas pessoas debocham e não acreditam. Mas o importante é, você que ouviu esse sonho da parte de Deus, você que recebeu um sonho profético, você que o Senhor falou de uma forma muito específica a respeito de uma promessa que vai acontecer, ele confirmou através de um sonho, o Senhor está dizendo para você: aquilo que eu te dei basta. Você precisa confiar e acreditar. Deus está trabalhando. Ainda que a gente não consiga ver de forma palpável, né? Às vezes a gente quer ver já os sinais, as coisas grandiosas, e o Senhor está falando: eu estou trabalhando, veja os detalhes. Observe as coisas que estão acontecendo no meio do caminho, no meio do processo. E não desista desse sonho. Se você tem uma promessa de Deus, um sonho grande, de que você ainda vai governar em algo, de que você vai passar em uma faculdade, de que o Senhor vai te dar uma família abençoada, de que o Senhor está preparando um casamento abençoado para você, que tem coisas chegando no teu ministério, que o Senhor vai te levar para fora do país. Quantas vezes eu sonhei que eu estava fora da nação brasileira? E hoje eu entendo que através, às vezes, da palavra e da tecnologia, ou seja, gravando esse vídeo, o Senhor pode levar essa palavra para outros países e as pessoas serão alcançadas. A gente só precisa entender de que forma Deus está falando e não duvidar, gente. Quando duvidamos, enterramos promessas que Deus já liberou a nosso respeito. Quando duvidamos, chamamos o nosso Deus de mentiroso e ele não mente. O pai da mentira é Satanás, Deus não mente. Se ele liberou uma promessa ao seu respeito, você precisa confiar. E hoje o Senhor me fala que tem pessoas que desistiram dos sonhos. E o Senhor está te chamando para sonhar novamente. Volte a sonhar coisas grandes. E essa palavra estava no meu espírito e algumas pessoas usadas por Deus sem saber, elas foram confirmando. Eu estive em 2 cultos recentemente, né, onde a minha pastora foi instruída ali, usada por Deus para confirmar essa palavra que o Senhor já estava ministrando no meu espírito, e ontem, através de um homem de Deus, o Senhor confirmou que ele está falando em sonhos, que ele está te dando instruções, direções, sonhos de alerta, pessoas tendo sonho, que é para você tomar muito cuidado, você precisa ser vigilante por esses dias, são sonhos que você precisa vigiar e orar. E às vezes eu já vi, gente, eu já vi assim mesmo, o Senhor falar de forma muito clara, nem precisar de uma interpretação, porque às vezes tem sonho que é muito difícil de interpretar realmente, mas o sonho ser tão específico e tão claro, e a pessoa assim, simplesmente não fazer o que Deus mandou, e passar alguns dias aquilo acontecer, e ela fala: Senhor, mas por que aconteceu? Por quê? Porque Deus é o sonho para que você ore e repreenda. Se for um sonho ruim, você vai interceder e repreender aquilo, para que isso não aconteça sobre a tua vida. Se for um sonho bom, você diz: Senhor, eu creio. E eu digo amém para essa promessa, eu digo amém para esse sonho. E você espiritualmente está concordando com algo que Deus está fazendo. Eu já tive bastante sonhos espirituais, proféticos, mas eu acho que o sonho que mais me impactou foi quando eu vi Jesus em sonho. E para algumas pessoas vai parecer loucura e tá tudo bem. Mas eu me lembro como se fosse hoje. E um dia de tarde, 2h30 da tarde, eu dormi. Do nada, eu senti sono, uma vontade de dormir. Falei: vou tirar um cochilo. Uma coisa que eu nem faço assim de tarde. E naquele dia o Senhor se apresentou em sonho para mim. Eu vi o próprio Jesus, assim, eu não conseguia ver a face dele, mas eu vi as suas vestes. Eu vi as suas vestes e dentro desse sonho, dentro dessa visão, eu não conseguia ficar em pé. Quando eu via a presença e a beleza de quem ele era,
Não no seu rosto, mas dentro do sonho, eu sabia que ele era majestoso, eu sentia a sua santidade, a sua pureza, a sua verdade, o teu amor. Eu caí prostrada naquele sonho. E eu fiquei aos pés de Jesus, que é o lugar onde nós nunca devemos sair, estar aos pés de Jesus. Eu me lembro que eu fiquei aos pés de Jesus, ouvindo ele, contemplando ele. E coisas que eu vivo hoje, ministerialmente falando, Jesus me falou naquele dia. Uma das coisas que o Senhor me pediu naquele dia é: nunca deixem de orar. Ele falava para mim: filha, nunca deixe de orar pelos meus pequeninos, por pessoas que precisam da minha palavra, que não conseguem ainda. E eu faço isso ao longo dos anos. Eu tenho orado e intercedido por pessoas. E às vezes o Senhor já te deu alguma direção específica. E você está esperando a confirmação de alguém e o Senhor está dizendo: eu já falei, creia. Creia. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Você precisa crer naquilo que Deus já falou que vai acontecer na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. E eu preciso que você... Os sonhos em si, ele é muito extenso e é muito... Como eu vou explicar isso? Eu ficaria aqui horas falando sobre o sonho. Não dá, eu tô resumindo mesmo. Mas tem pessoas que têm sonhos com homens, pessoas perseguindo, pessoas que têm sonho com acidente, pessoas que sonham que estão morrendo, pessoas que têm sonhos bons, ou seja, sonhos que estão recebendo algo da parte do Senhor, sonhos com bens materiais, sonhos com estão numa casa nova, um carro novo, sonhos de experiências espirituais. Eu não sei de que forma o Senhor está falando com você, mas eu acredito que de alguma forma você tem sido visitado em sonhos pelo Senhor. E você precisa dar crédito, você precisa ouvir aquilo que Deus está falando, orar a respeito disso. E crer que Deus é fiel às promessas que Ele faz. Não deixe mesmo de crer que a promessa que Deus fez e o sonho que Ele liberou vai acontecer na tua vida. Você precisa crer. E hoje o convite do Senhor é: creia somente. Toma posse daquilo que Ele já liberou. A palavra de Deus é poderosa e é verdadeira. Se Ele falou, tá falado, irmãos. Se Ele falou, já tá falado. Você precisa somente crer e tomar posse disso. Amém? Amém, meus queridos? Eu preciso que você creia nisso. Eu sei que tem muitas pessoas que têm tido sonho por esses dias, o Senhor me falou. E tem muitas pessoas sonhando com a volta de Jesus também, viu? Isso é tão lindo. Muitas pessoas, de forma profética, estão sonhando com a volta de Jesus. E Jesus está voltando. E isso não é um jargão, não é um conto, não é uma historinha. Jesus está voltando. E você precisa estar alinhado com a vontade dele. Se você está fora dos caminhos, é tempo de voltar, meu querido. Retorne. Jesus está te esperando. Se você está dentro, fique. Celebre aqueles que vão chegar. Ame aqueles que vão chegar. Ore por essas pessoas. Porque Jesus está voltando. E não vai demorar. Está muito próximo para o nosso amado voltar. Amém? Nós precisamos ter um coração sensível e disponível para ouvir Deus. Nós precisamos orar. Ore antes de dormir. Interceda. Tem pessoas que precisam tomar decisões muito específicas na sua vida e muito importante. Às vezes Deus fala com você através de sonho. Portas que não é para você entrar, ou portas que Deus está abrindo para você entrar. Contratos grandes, sabe? Tem pessoas que sonham, são sonhos de revelação que vão acontecer durante aquela semana. E Deus me mostra que tem pessoas assim, que Ele vai falar e está falando por esses dias, para você estar muito atento àquilo que o Senhor está falando no teu coração. Amém? Eu queria orar. Hoje é uma palavra mais de encorajamento mesmo, pessoas que talvez de alguma forma tentaram te calar ou calar o sonho e a visão que você teve, ou de alguma forma você está um pouco desanimado, porque às vezes passou algum tempo e isso não se cumpriu e Deus está falando: isso foi eu que prometi, vai acontecer. O sonho, ele mantém a gente vivo e esperançoso. Comece agora a trazer à tua memória o que te dá esperança. Eu quero que você comece agora a lembrar e trazer à tua memória um sonho que você teve que te marcou. Eu quero que você comece agora a trazer ao teu espírito, meus queridos, uma direção que o Senhor te deu, uma promessa que era grandiosa, mas você sonhava com ela e por esse tempo você tem apagado isso em você. E o Senhor está acendendo de novo. Pessoas que receberam promessas, pessoas que receberam sonhos grandiosos, o Senhor está dizendo: vai acontecer.
Você precisa crer. Não saia da posição, do posicionamento que Deus colocou você. Se Deus está falando é para a direita, vai para a direita. Obedeça ao Senhor. Uma obediência imediata é o que Deus está pedindo para a gente. Toda obediência atrasada ou uma meia obediência é uma desobediência no mundo espiritual. Então você precisa crer e obedecer aquilo que Deus está falando. Você precisa crer. Tem pessoas aqui, como eu disse, que receberam promessas de não estar aqui no Brasil. Elas vão receber uma proposta e um direcionamento tão específico da parte de Deus para estar em outra nação. Elas receberam você recebeu essa promessa, que através do teu ministério você vai para outras nações. Mas se passaram anos e você desanimou, o Senhor está dizendo, os anos se passaram, mas a minha promessa está de pé. Foi você que saiu do propósito. Foi você que desanimou. Foi você que buscou com o teu braço. Foi você que não me colocou mais nesse projeto. Mas eu vejo o Senhor reacendendo isso em pessoas. Eu vejo o Senhor colocando isso de novo, novamente em você. O desejo de sonhar por coisas grandes novamente. Sonhar grande e pequeno vai dar a mesma coisa. Vai ser o mesmo esforço. Sonhe com coisas grandes que Deus tem. Fique na promessa liberada. Que você possa alcançar aquilo que Deus ministrou ao teu coração. Tem pessoas aqui que receberam sonhos de gerenciar grandes coisas. E você está num cargo de liderança ainda. E você está dizendo, Senhor, quando vai chegar? E Deus está dizendo, eu sou fiel e eu vou cumprir as minhas promessas. Permaneça, espere, não retroceda, não desanime. Seja encorajado através desse vídeo a permanecer na posição que Deus te mandou. E o Senhor te falou já em sonhos. O Senhor falou com você dentro do sonho que Ele estava subindo esse nível e te colocando dentro dessa empresa num nível maior. Você vai gerenciar grandes empresas. O Senhor vai expandir o teu negócio. Você já foi visitado pelo Senhor em sonho. Você precisa somente crer. Deus está sendo específico com um homem nessa noite que recebeu essa promessa. Fique firme naquilo que Deus prometeu. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Porque eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que como José tiveram sonhos grandes, Pai. E às vezes de alguma forma, Pai, ao compartilhar esse sonho com pessoas, Pai, às vezes erradas, ou até mesmo pessoas que eles acreditavam, Pai. Eles foram, Senhor, ali interrompidos, receberam ali, Senhor Jesus, algo que veio como um desânimo sobre eles, Pai. E eu vejo hoje como se o Senhor estivesse acendendo isso em ti novamente. Pai, acende de novo, Pai. Acende, Senhor, essa chama. Faça com que essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo voltem a sonhar. Voltem a crer na promessa. Voltem a ter sonhos grandes daquilo que o Senhor prometeu. Não importa quanto tempo faz. Pessoas que receberam palavras do Senhor dentro de sonho. Há 4 anos atrás, especificamente, de uma mudança muito grande, de uma mudança de localização. O Senhor te tiraria deste lugar e te colocaria em uma outra cidade. E já se passaram 4 anos. Oh, Jesus. E nada aconteceu e você desanimou, você permaneceu vivendo e estacionado onde você está e o Senhor está te impulsionando, porque Ele falou com você em sonho, especificamente, que você via dentro desse sonho mudança sendo feita. E o Senhor diz, essa mudança vai acontecer, creia, creia. Não importa que se passaram 4 anos, eu estou colocando algo novo dentro de você, creia, creia nas promessas. Essa mudança vai acontecer, pessoas vão mudar, mudança de casa, de cidade, de localização. Pai, eu quero confirmar essa palavra, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor está tocando em pessoas. Jesus, tira dela, Senhor, o desânimo, o esfriamento, a dúvida, o medo, Senhor. A empatia, o cansaço. A palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, Senhor. Não nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Que essas pessoas agora, Senhor Jesus, sejam tocadas pelo Teu Espírito, sejam empoderadas. Sejam agora, Senhor Jesus, reavivada nelas, Pai, essa chama. Que elas voltem a sonhar, a orar,
a crer nas promessas e nos sonhos que já foram liberados, Pai. Se palavras tentaram interromper aquilo que o Senhor tinha, Pai, que essas palavras negativas caiam por terra e que elas possam ficar somente com a palavra que o Senhor já liberou a respeito delas, Pai. Senhor, encoraja as pessoas, Jesus, que estão, Pai, de alguma forma ouvindo esse vídeo e não estão posicionadas na Tua presença. Jesus, traz elas de volta, tira a decepção que elas tiveram e, Senhor, coloca o Teu amor, imprime o Teu amor nelas, Pai. Porque o Senhor já tem visitado os sonhos dela e tem mostrado que o Senhor as ama, Jesus. Que mesmo que elas estão fora, é tempo de reconciliação. É tempo de retorno. Assim como o filho pródigo voltou para a casa do pai, o Senhor está esperando pessoas que vão retornar para a tua presença. Para a presença do nosso Abba. Oh, Paizinho, alcança essas pessoas e coloca nelas de novo o desejo, Senhor, de sonhar grande. E que elas possam permanecer fiel nas promessas que o Senhor fez, Pai. Agora, pessoas que estão, Senhor, dentro da igreja, Senhor, te servindo, Pai. E o Senhor tem falado com elas em sonho e elas têm duvidado, Pai. Nós repreendemos agora toda dúvida e declaramos a certeza e a verdade da palavra que o Senhor já liberou, Pai. Que elas voltem a sonhar. Por esses dias o Senhor vai falar com você em sonho de forma muito específica. Pai, nós repreendemos todas as outras vozes, porque nós sabemos que o inimigo também é astuto, Pai. E ele tenta de alguma forma perturbar os sonhos, Pai. Ele tenta colocar dúvida nas promessas, mas nós queremos repreender agora, Satanás, você está debaixo dos nossos pés. Nós declaramos pessoas sonhando novamente, vivendo promessas, sendo alcançadas agora pelo poder do Senhor Jesus, para voltar a viver aquilo que o Senhor prometeu. Eu vejo esperança novamente sendo agora colocada em você, fé para esse tempo, alegria do Senhor, e você trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Que os seus sonhos não morram, que os seus sonhos comecem agora a ganhar forma e florescer no meio do caminho. Tem sonhos que vão sair do papel por esses dias. Sonho que às vezes pessoas estão demorando alguns anos para acontecer, mas eu vejo o Senhor tirando agora projetos e promessas, Pai. Aleluia, do papel, para que se concretize a palavra que o Senhor já liberou ao seu respeito. E eu já te agradeço, Pai, por essas pessoas serem alcançadas pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a casa delas, sobre a família, sobre os filhos, sobre o ministério, sobre o negócio que elas têm, Pai. Sobre, Jesus, tudo aquilo que o Senhor confiou a elas. Que o Senhor coloque as Suas mãos santas e poderosas e que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Se você crê nisso, concorde com essa oração, diga amém. E quem sabe uma outra hora eu venho falar agora de forma bem específica sobre o que é um sonho de revelação especificamente, de alerta, de sonhos de profecia, algum significado de alguns sonhos biblicamente falando, à luz da Bíblia. Mas esse vídeo já tá grande, eu preciso interromper ele, eu preciso que você curte, compartilhe, mande para as pessoas, se inscreva no canal, tem pessoas assistindo e não se inscreveram, se inscreva, é importante que você se inscreva e compartilhe, porque o YouTube entende que é relevante. E mande, se você conhece alguém que tem sonhado, não sabe, não está entendendo que é Deus falando, mande para essa pessoa, para que ela seja alcançada por esses dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus queridos. Até a próxima.